Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus estejam conosco neste momento, que queremos refletir nas leituras de hoje de maneira especial, destacando algumas partes do Salmo lido no nosso culto, Salmo 81, com o seguinte tema: Deus quer cuidar de nós. Que o Espírito Santo possa estar nos abençoando e nos orientando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós precisamos de cuidado. Nenhum de nós pode dizer que nunca precisou ser cuidado. Logo, o cuidado faz parte da nossa vida. E ao longo da nossa vida, nós também vamos cuidando de pessoas. Por isso é interessante nós olharmos o nosso relacionamento com o Senhor, o que Ele faz em nossa vida e o que Ele nos dá o privilégio de fazermos. Na leitura da epístola de hoje, nós temos algumas palavras importantes para nós iniciarmos esta nossa reflexão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve ali a partir do versículo 5: Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Nós, homens, como servos do Senhor. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus. Porém, nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Este versículo número 7, ele é extremamente importante para nós entendermos a nossa vida aqui nesse mundo. Primeiro, que nós somos tocados por uma mensagem maravilhosa. O poder de Deus age em nossa vida para nos tirar da escuridão, das trevas, da condenação e nos trazer para a luz da salvação. A palavra do Senhor, o batismo, operam a fé no coração das pessoas. E esta fé se agarra em Jesus como seu Salvador. Podemos dizer que essa fé é o cuidado de Deus para a nossa salvação. Por isso nós sempre devemos dizer: Deus está cuidando de nós o tempo todo. Ou como nós destacamos, Deus quer cuidar de nós. Infelizmente, muitas vezes, quando algo de errado acontece na nossa vida, nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus está nos punindo. Mas Deus quer cuidar de nós. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus veio a esse mundo em Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso, o cuidado de Deus em nossa vida deve ser sempre valorizado. A ponto de nós ouvirmos no Salmo: cantem, cantem ao Senhor, louvem a Deus. E nós devemos fazer isso diariamente em nossa vida. Mas o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: Nós que temos este tesouro, somos como potes de barro, frágeis, quebradiços, para que fique claro que o poder pertence a Deus e não a nós. O cuidado pertence a Deus e não a nós. Nós somos frágeis. Aliás, nós merecemos a condenação eterna. Nós somos pecadores.
Nós transgredimos diariamente a lei do Senhor. E Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nós merecemos morte. Mas como nós confessamos os nossos pecados, também confiamos no amor de Deus que nos perdoa. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos salva. Nós precisamos dEle. Porque somos como potes de barro, frágeis. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Mesmo tendo em nossa vida, no nosso coração e no nosso lábio, as palavras que são um tesouro espiritual. Mas devemos sempre reconhecer: o poder pertence a Deus, não pertence a nós. Nós somos meros instrumentos de Deus para levar a sua palavra, para anunciar esta mensagem salvadora. Por isso nós devemos diariamente reconhecer a nossa necessidade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. E para ilustrar o cuidado, nós podemos usar talvez a figura melhor para nós ilustrarmos a necessidade e o cuidado em si dos pais para com os filhos. Lógico que nem todos os pais cuidam dos seus filhos. Tem pais que abandonam os filhos, tem pais que não amam os seus filhos, tem pais que enxergam os seus filhos como um peso, mas nós temos pais que amam e cuidam dos seus filhos. E esses são os exemplos que nós temos que olhar, e estes exemplos temos que trazer para a nossa vida. Os pais se preocupam com a saúde dos seus filhos, por isso, quando eles estão chorando, quando estão com febre, logo procuram saber o que é melhor para passar. Muitas vezes ministramos remédios para evitar doenças e tratar doenças, é um cuidado. Buscamos alimentar os nossos filhos, porque não queremos que eles passem fome, se desenvolvam de maneira correta. Vestimos eles para eles não passarem frio, para não passarem por nenhum sofrimento por causa do tempo, também para não ficarem envergonhados por causa do seu corpo, não terem a sua intimidade exposta. Queremos que eles estudem para que eles aprendam as artes úteis da nossa sociedade, matemática, português, que serão úteis no seu futuro, entre outras. Queremos que eles trabalhem, damos tarefas em casa para que eles não sejam, perdoem a palavra, folgados, mimados, mas eles precisam aprender a trabalhar. E então poderíamos elencar mais um monte de coisa, do cuidado nosso para com os nossos filhos. Mas tem um cuidado que é ainda mais importante e especial, que está relacionado ao tesouro espiritual que nós, potes de barro, temos e devemos estender aos nossos filhos, que é a palavra do Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que perdoa, é a palavra que salva, é a palavra que nutre, que faz os nossos filhos se desenvolverem em cristãos saudáveis. É a palavra que nos reveste de Cristo, e então não precisamos ter medo nem vergonha do nosso pecado, pois ele está perdoado em Cristo. É a palavra que nos fortalece. Por isso, o cuidado, o verdadeiro cuidado, está em unir o físico, o emocional e o espiritual, pois Deus faz isso conosco. E nós devemos fazer com aqueles que Deus coloca sob os nossos cuidados. Se de repente nós descobrirmos que não temos condição de fazer uma destas áreas, nós temos que delegar para alguém.
E muitas vezes nós delegamos algumas coisas. Passamos ali ensinos de matemática, de português, para quem sabe mais. Delegamos a saúde para médicos que sabem mais do que nós. Mesmo que às vezes nós tentamos com remédios caseiros resolver a situação. E também devemos estar em parceria com a igreja na parte espiritual. Esta nós talvez nunca deveríamos delegar para ninguém, principalmente no começo da vida dos nossos filhos. Temos que ensiná-los a orar, a louvar, a ter a alegria de estar na casa do Senhor, a render culto, a cantar louvores a Deus. Como o salmista coloca aqui, cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. O salmista está nos ensinando quem é o nosso Deus. É o nosso defensor. Comecem a música e toquem tamborins, toquem músicas alegres nas liras e nas harpas, toquem a trombeta para a festa, quando a lua nova e quando for lua cheia. Esta é lei, isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Cantar a Deus, cultuar a Deus, se relacionar com o Senhor, porque o Senhor quer cuidar de nós. Muitas vezes nós temos inúmeras preocupações com os cuidados com os nossos filhos. E até devemos ter. Quando nossos filhos demoram para chegar em casa, quando nossos filhos não nos avisaram, nós já ficamos preocupados. Nós já achamos que alguma coisa de ruim aconteceu. Mas será que nós temos a preocupação de quando nossos filhos não abrem a palavra do Senhor? Não oram a Deus? Não estão presentes na casa do Senhor? Não participam da Santa Ceia quando podem? Quando não lembram o dia do seu batismo? Estas coisas vão nos levando para longe de Deus, para a escuridão das trevas da condenação. E Deus não quer isso conosco, porque Deus, Ele é um Deus perdoador, é um Deus salvador e é um Deus cuidador. Deus quer cuidar de nós. E o Salmo de hoje nos mostra o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Ele diz ali, quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Deus salvou este povo no Egito. E essa lei foi dada lá no Monte Sinai, quando o povo de Israel saiu da sua escravidão. Deus deu os 10 mandamentos, que começam, logicamente, com o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Tanto é que neste salmo é dito assim: nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Podemos até nos perguntar, mas eu não confio em nenhum outro Deus. Eu não tenho nenhum outro Deus a quem eu oro, a quem eu sirvo. Mas quantas vezes nós nos colocamos acima de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós temos forças para nos perdoar? Quantas vezes nós achamos que as nossas decisões são melhores que a do Senhor? E que os nossos programas são melhores, mais santificados que o de Deus? Nunca mais sirvam nenhum outro Deus. Não sejam idólatras. Estejam apegados ao único e verdadeiro Deus, com toda a família, com todas as pessoas. Na leitura do Antigo Testamento, nós ouvimos o trecho do terceiro mandamento, falando sobre a guarda do sábado, que Lutero explica como santificar o dia do descanso. E aqui
o enfoque deste mandamento não é o não trabalhar, não é o ficar à toa, não é o apenas 6 dias nós temos de útil e 1 dia de descanso ou 1 dia inútil, mas é o santificar. E o descanso referido nesse mandamento é o único encontrado em Deus, que é o nosso descanso. Porque nós devemos ser sinceros e dizer, mesmo que nós trabalhemos 5, 6 dias no nosso dia a dia, fisicamente nós não descansamos, porque nós continuamos com as nossas dores. Emocionalmente nós continuamos fragilizados. Continuamos pecadores. Fazemos os nossos erros ainda. Por isso o descanso está no Senhor. Reconhecer que Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos tirou da escravidão. E Ele nos leva ao descanso da Sua palavra. Porque Ele quer cuidar de nós. Ele não nos abandona, mesmo quando nós, infelizmente, nos viramos contra Deus. Quando queremos colocar outras coisas em primeiro lugar e não o Senhor. Ele continua de braços abertos, estendendo o seu perdão e nos convidando, venham, para sermos curados, como aquele homem foi curado na sinagoga no sábado, da sua mão aleijada. E Jesus fez isso para mostrar o seu amor por nós. Jesus fez isso para mostrar a sua intenção de nos perdoar, de nos cuidar. Assim como pais amorosos cuidam dos seus filhos. Deus quer e cuida de nós. Por isso, nós temos que refletir quantas vezes nós vemos pessoas que conhecem o amor de Deus, conhecem esta mensagem maravilhosa, se dizem cristãos e querem afastar Deus da sua vida e não querem o cuidado de Deus. Muitas vezes isso acontece. E então nós, que conhecemos este tesouro maravilhoso, que temos isto na nossa frágil vida, no nosso frágil viver, temos que anunciar para estas pessoas. Temos que lembrá-las, como também temos que lembrar a nós que Deus quer cuidar de nós. Deus nos quer pertinho dele, diariamente. E nos momentos especiais, juntos, como família de Deus, como nós estamos hoje aqui, reunidos em nossa congregação, para celebrar os 99 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Muitos de nós participamos de várias atividades da GELB. Muitos de nós fomos alimentados pelo Senhor através de congressos, retiros, reuniões da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E também devemos querer que os nossos jovens estejam participantes destas atividades, porque estas atividades são o cuidado de Deus para os nossos jovens. Deus quer cuidar também dos nossos jovens, por isso é importantíssimo que nós adultos, leigos, servos, pessoas da melhor idade, incentivemos os nossos jovens a participarem da juventude. Assim como nossas crianças estão sendo cuidadas pelo Senhor hoje na escola bíblica, recebendo ali a palavra do Senhor, sendo fortalecidas. E nós devemos fazer isto semanalmente com elas, não vez ou outra. A palavra do Senhor tem que estar presente diariamente na nossa vida e estarmos semanalmente em comunhão com nossos irmãos na fé, recebendo o cuidado do Senhor. Mas voltando a falar da GELB, já que hoje celebramos o aniversário dela, que aliás é o nosso aniversário, pois nós fazemos parte da GELB. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas por Deus em nossa vida, quando jovens e agora,
passado dessa parte. Mas nem por isso esse culto é apenas dos jovens. Não é um culto jovem. É o culto da igreja, da família. Assim como nós também iremos celebrar este aniversário amanhã, juntamente com a congregação de Campo Verde, os jovens de Campo Verde e de Rondonópolis. Como é bom quando a igreja pode dizer: os nossos jovens podem ser cuidados pelo Senhor, porque Deus quer cuidar deles. Mas, infelizmente, nós achamos que nós podemos fazer nossas escolhas. E os nossos jovens também. Às vezes deixamos na mão deles: vai na juventude se quiser. Não precisa ir. E depois, quando surgem alguns problemas na vida, às vezes pais procuram a igreja e perguntam: o que eu posso fazer pelo meu filho? Mas não trouxe diariamente ou semanalmente à igreja, não incentivou a estar nos jovens. Às vezes com aquelas coisas: mas a reunião de jovens é chata. Lá a gente só lê a palavra de Deus e estuda ela. As outras coisas o mundo oferece, a igreja não precisa oferecer isso. Tem que ensinar o que é válido e o que não é, o que fortalece e o que não. E lembrando, todos nós precisamos da palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Nunca vamos nos formar nela. Nunca vamos ter o conhecimento suficiente. E o apóstolo Paulo nos diz por quê? Porque somos frágeis potes de barro. Mas a mensagem que nós temos, que recebemos no batismo, quando criancinhas, que recebemos pela palavra do Senhor, isto é um tesouro. Isto transforma vidas. Por isso que nós cantamos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Porque ela não nos engana. Ela mostra quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, e nos mostra quem é o nosso Salvador, Jesus. E ela nos fala que nós precisamos dele, porque ele quer cuidar de nós. Uma igreja, uma juventude, uma família que não quer cuidar dos seus espiritualmente, não está fazendo o seu papel aqui no mundo. Pois este é o nosso papel: transmitirmos a mensagem do Senhor. E saibam que todas as atividades da GELB durante esses 99 anos, sejam de âmbito nacional, distrital ou até congregacional, departamentacional, que seja, estas atividades visavam o cuidado do Senhor para cada jovem que lá estava. Aqueles que participam com frequência ou aqueles que vieram pelo menos uma vez em uma reunião de jovens. Deus cuidou deles. Deus falou ao seu coração. Deus enviou o seu Filho Jesus para perdoá-lo. Por isso é tão importante que nós incentivemos frequentemente os nossos jovens a participarem da juventude e ensinar as nossas crianças que o caminho deles na igreja é na juventude. Não é depois de confirmados vocês decidem. Não, vocês têm que estar na juventude, pois é o caminho da fé normal. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós possamos sempre reconhecer o cuidado de Deus em nossa vida. Deus, ele quer cuidar diariamente de nós. Mas, infelizmente, nós, muitas vezes, não queremos o cuidado do Senhor, porque achamos que somos independentes. E é sempre importante lembrar, conforme os nossos filhos vão crescendo, eles vão adquirindo maturidade. Mas quando eles eram pequenos e não conseguiam atravessar a rua, nós grudávamos nas mãos deles ou agarrávamos no colo para atravessar. Mas muitas vezes que eles estavam de mãos dadas conosco, eles ficavam tentando soltar a mão. E nós tínhamos que dobrar a nossa força para eles não correrem riscos. E muitas vezes
nós estamos querendo soltar da mão do Senhor, porque nós precisamos desta mão diariamente em nossa vida. Ele nos cuida, Ele nos encaminha. Por isso, gratos nós devemos ser por todas as vezes que nós estamos seguros na mão do Senhor. E Ele está nos protegendo a atravessar as ruas desse mundo, a atravessar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos momentos de luto, os momentos de doença, os momentos de tragédia. São estradas movimentadíssimas que Deus está nos guiando, nos protegendo e nos conduzindo. Só que, infelizmente, muitas vezes, como crianças, queremos nos soltar da mão do Senhor. Mas Ele continua cuidando de nós e querendo cuidar de nós. Por isso, estejamos sempre alertas, ouvindo todo o chamado do Senhor para sermos cuidados por Ele, hoje e sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.